Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de uma das figuras mais complexas e, vamos dizer, aterrorizantes da mitologia, a Medeia. E a gente vai fazer isso usando as palavras dela mesma, seguindo o rastro de sangue que ela nos mostra. E que jeito de começar, hein? A narrativa da Medeia não pega leve. Ela não começa com "era uma vez", que nada. Ela já nos joga direto no meio da carnificina com uma imagem super forte, super brutal, que define o tom de toda a história. E as vítimas que ela nomeia logo de cara já mostram a dimensão da fúria dela. Não são inimigos de guerra, não. São os dela. O próprio irmão, Absirto, e de um jeito terrivelmente gráfico, e os próprios filhos. A brutalidade aqui é uma coisa muito, muito pessoal. Essa é a pergunta que fica ecoando, né? A gente já sabe o que ela fez, os atos são claros, são monstruosos. O que a gente vai buscar entender agora é o porquê. O que está por trás de uma violência tão inimaginável como essa? E a resposta, segundo a própria Medeia, tá aqui. Tudo começa como uma história de amor. Ou pelo menos parecia ser uma. Uma história que azedou, virou veneno e se tornou combustível para a vingança. Vão entender que traição foi essa que acendeu esse fogo todo. Pelo ponto de vista dela, o relacionamento com o Jazão foi um negócio, uma transação. Ele precisava dos dons dela, na magia, para conseguir o que ele queria. E assim que ele botou as mãos no velocino de ouro, pronto. O valor dela para ele sumiu. Ela foi usada e depois descartada por poder e uma noiva nova. Aqui a gente vê a transformação completa. A mesma pessoa que ela chamava de meu grande amor, o homem por quem ela traiu a própria família, vale lembrar, se torna o traidor odioso. É uma virada de chave que mostra o tamanho da ferida e a intensidade do ódio que nasceu dali. Olha, o que choca de verdade nessa frase é a palavra mínimo. Para Medeia, o ato mais horrível que a gente consegue imaginar era só o ponto de partida da vingança dela. O objetivo não era só matar, mas causar no Jazão a maior dor possível, tirando dele o futuro, o legado. E a vingança não parou no Jazão e nos filhos. A outra, a Creusa, também pagou um preço altíssimo. Medeia criou uma punição que é quase poética de tão terrível, fazendo a dor física da rival ser um espelho da sua própria dor emocional. Uma vingança calculada e cruel. Mas para entender de verdade as ações da Medeia, não dá para olhar só para a traição. A gente precisa entender quem ela é. A fúria dela não vem de fraqueza, muito pelo contrário. Vem de um senso profundo de poder e de orgulho que está lá na raiz da linhagem dela. Ok, vamos analisar isso aqui. Ela não é uma mulher qualquer. Ela é da realeza, filha de rei. E mais importante, ela tem sangue divino. Ser neta de Hélio, o deus Sol, não é só um detalhe biográfico, sabe? É o centro da identidade dela. E essa frase é a chave de tudo. A chama é a herança divina dela, claro, mas também é uma metáfora. É a paixão, a fúria, o poder dela. Quando ela é traída, não é uma mulher comum que reage, mas sim uma força da natureza com fogo divino correndo nas veias. Então, o ponto central é este. Medeia vive por um código pessoal, e ele não é flexível. Para ela, ficar quieta diante de uma ofensa não é uma opção. Qualquer mal que façam a ela vai ser devolvido com violência. É a lei dela, e a tal doçura da lâmina é a justiça dela. E isso nos leva do passado para o presente da Medeia, como ela mesma conta. A vingança contra o Jazão não foi o fim da história. Foi só um capítulo numa vida de vigilância e prontidão constantes. Longe de ser uma exilada, destruída, ela se reergueu. Em Atenas, ela encontrou um novo protetor, o rei Egeu, e a proteção de Hécate, a deusa da magia. Medeia não é do tipo que fica caída por muito tempo. Ela sempre acha um novo jeito de se manter no poder. E essa é a imagem final que ela nos deixa. Não é uma imagem de arrependimento, nem de paz, mas de ameaça constante. A adaga continua na mão dela, afiada, pronta. A lição que ela aprendeu não foi sobre perdoar, mas sobre estar sempre preparada para o próximo ataque. No fim das contas, a gente fica com essa pergunta. É muito fácil simplesmente rotular a Medeia como um monstro, como a vilã da história. Mas a narrativa que ela conta é sobre uma mulher com poder divino que sofreu uma traição devastadora e que se recusou a ser apagada. A resposta dela foi monstruosa, claro, mas a pergunta continua. Ela é puramente o mal ou ela é o resultado aterrorizante de uma mulher poderosa que se recusou a ser vítima? A resposta, talvez, esteja em algum lugar ali, na sombra entre as duas coisas. Não custa pensar. Mas custa ficar sem saber. Inscreva-se agora e descubra algo novo, todo dia.